sobre o histórico das neurociências e da neuropsicologia. A gente já começou falando um pouco sobre o que seriam as neurociências, e a proposta da aula de hoje é falar sobre como isso foi se desenvolvendo ao longo da história, da história da humanidade. Então, vai ser um histórico que vai ser desde o primeiro momento em que o homem começou a pensar sobre a possível relação que existiria entre o funcionamento do cérebro e o comportamento humano. Então, quando eu falo de funcionamento do cérebro, não necessariamente se sabia muito bem nem o que era efetivamente o cérebro e nem como ele funcionava. Então, como que foi esse processo de descoberta e como foi se relacionando essa descoberta com como o homem se comporta e sempre se comportou. Então, é a partir disso que a gente vai falar hoje. Quando eu sempre começo a aula perguntando para vocês, quando vocês acham que inicia esse momento onde o homem se pergunta, se questiona ou supõe, cria uma hipótese de que alguma coisa que acontece dentro da cabeça, que seria no cérebro, mas dentro do crânio, porque não necessariamente quer dizer que a gente se sabia que tinha o que era aquele órgão ali dentro ou como ele era formado. Então, a partir do momento que o homem para prestar atenção no que tem aqui dentro da cabeça e correlaciona isso com o modo como a gente se comporta, Percebe que existe uma correlação entre o modo como eu me comporto e algo que acontece dentro da minha cabeça, Eu sempre faço essa pergunta e vocês tendem a responder aí as suas possíveis hipóteses. Normalmente as pessoas criam hipóteses de que seria na Grécia Antiga ou na descoberta no Egito, quando se descobre a escrita, e começam os primeiros estudos. E aí eu vou dizer para vocês que isso surge na pré-história. A gente tem relatos, estudos de fósseis, que encontram esse tipo de crânio, esse tipo de fóssil. Então, nesse fóssil aí, se percebe que os arqueólogos, percebem que teve uma intervenção cirúrgica. Se vocês conseguirem ver aqui, deixa eu só abrir aqui como se fosse um laserzinho. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, a gente tem uma intervenção cirúrgica feita nesse crânio, Tem uma marca aqui que, através de estudos, se percebe que foi algo realizado com cuidado, Foi feito milimetricamente ali, não é fruto de um trauma. E outra coisa importante é que várias pessoas naquela mesma região, tinham essa marca muito similar. Então, esse procedimento cirúrgico é chamado de trepanação. A trepanação, então, o que é? É a abertura de um buraco no crânio com o objetivo de aliviar a pressão interna. Então, a trepanação é algo que se faz até hoje, É um procedimento cirúrgico que se faz até os dias de hoje, onde você abre o crânio, que é bem fechadinho, Vocês viram na aula com a Sheila semana passada, retrasada, que o crânio é um dos aspectos que protegem, de protetor do cérebro, e ele é bem fechado, Quando é bebê não é fechado, mas depois que é adulto ele fica bem fechadinho ali para garantia de melhor proteção. E aí, a hipótese, que a gente vai criando é que quem estuda a história, da neurociência e tudo mais, é que provavelmente essas pessoas, essa pessoa aí, dona desse crânio que a gente está vendo a foto, ela tinha talvez sintomas de hipertensão intracraniana, que seria dor de cabeça, náuseas, vômitos, até síndromes convulsivas, entre outros sintomas, Mas os principais sintomas são esses: dor de cabeça e vômito, E esse é o que normalmente as pessoas têm
quando tem um aumento de líquor ou alguma pressão acometendo dentro do crânio, que está bem hermeticamente fechado, e aí isso causa sintomas importantes. Então, supõe-se que essas pessoas na era pré-histórica também tinham esses tipos de reações. Só que ninguém sabia exatamente o que tinha ali dentro e nem se sabia necessariamente o que estava acontecendo. Então, a proposta era uma percepção de que havia uma pressão ali dentro, eu acho que da própria pessoa que sentia a dor, né? Sentia que tinha uma pressão, sentia dor intensa na cabeça. E aí, provavelmente, se fazia essa correlação, que aquela dor de cabeça seria indicativa de que alguma coisa ali dentro não estava funcionando bem e estava fazendo ela ter esses sintomas. E a hipótese que se tem, né, dos estudiosos do homem pré-histórico é que se entendia que eram maus espíritos que estavam acometendo essa pessoa, né, demônios ou maus espíritos que estavam dentro do crânio dessa pessoa e precisavam ser retirados. E a questão é que quando eles retiravam, né, quando eles abriam esse buraco no crânio, os sintomas passavam, né, e as pessoas melhoravam. E isso é comprovado porque a gente percebe que essas imagens, né, até tem uma outra aqui imagem, né, essas imagens, elas comprovam aqui pra gente de que, quer dizer, não as imagens, né, as imagens mostram os crânios fósseis que mostram que essas marcas, elas não foram um motivo da morte daquela pessoa. A pessoa depois viveu, né? Percebe-se que essas intervenções estavam cicatrizadas, né? E não necessariamente seria o causador da morte. E também outro fator que mostra que as pessoas sobreviviam e melhoravam efetivamente é que as pessoas continuaram fazendo, ou seja, tinham vários crânios com esse tipo de procedimento, né? Então, era algo que funcionava, aparentemente, a ponto de que as pessoas pudessem repetir, a ponto até de criarem ferramentas exclusivas para isso, né? Então, acharam essa ferramenta aqui, que se deduz que era o objeto que se utilizava para fazer esse tipo de intervenção. O curioso, né, se a gente comparar esses dois tipos de intervenções, elas são bem diferentes, marcadamente diferentes. Então, isso por quê? Porque isso aconteceu em várias civilizações do mundo. Então, cada civilização tinha o seu modo de fazer isso. Então, esta aqui, eu não vou saber dizer para vocês de onde que era, mas esta daqui, ó, era a América do Sul, da civilização asteca, que fazer esse tipo de intervenção com esse tipo de ferramenta. Então, né, cadáveres com sinais de trepanação foram encontrados em praticamente todas as civilizações antigas do mundo, na Europa, na África, na América do Sul, na América do Norte, nas ilhas do Pacífico. Ou seja, era algo que intuitivamente o homem percebia e já fazia uma busca para solucionar aquele incômodo ou aquele sintoma, né? E aí a gente tem que lembrar que era um homem bem primitivo aí, não tinha nenhum conhecimento científico adquirido, era só uma exploração do ambiente e aprendendo isso, né? Não tinha nenhum tipo de método, era bem tribal e artesanal as coisas que eram feitas, mas mesmo assim tinham os seus efeitos aí. E aí, seguindo a história, né, indo nos caminhos da história que a gente aprende da história da civilização do homem, né, a gente vai para o Egito Antigo, que lá alguns antropólogos também, estudiosos do Egito, descobrem papiros que tem, né, esse papiro de Ebers e tem o papiro de Smith. Esse aqui é o papiro de Smith, é uma representação, né, uma foto de um pedaço do papiro, que tinham então as primeiras descrições, né? Esses papiros tinham descrições, né? Aqui lembrando que o Egito Antigo é quando o homem desenvolve a capacidade de escrita e eles conseguem então descrever várias coisas que eles observam. E uma das coisas que eles observaram era sintomas, de modo geral. Então, no papiro de Ebers, tem relatos sobre depressão, tem relatos sobre
lesões cerebrais, no papel de Smith, também é o primeiro a poder falar, fala sobre alterações da fala ou alteração de alguma função específica por conta de uma lesão. Então, eram pessoas provavelmente que tinham batido a cabeça ou se acidentado por algum motivo e a partir daí mudavam de comportamento, né? Passavam a não conseguir mais falar, não conseguir mais andar, não conseguia fazer qualquer coisa, onde estava nitidamente comprovada uma relação entre algo que aconteceu dentro da cabeça, fazendo então uma mudança de comportamento. Esses hieróglifos aqui do canto dizem que é a combinação que está dizendo o cérebro, que é a palavra cérebro, né? Não sei dizer se é efetivamente correto, porque eu não sei ler isso aí, mas dizem que essa combinação de hieróglifos significa cérebro. Em alguns estudos e livros, textos que eu me baseei para montar essa aula. Seguindo, a gente chega na Grécia Antiga, e na Grécia Antiga nós temos pessoas curiosas, né, querendo conhecer o mundo e criar o conhecimento, né, e questionar e desenvolver o conhecimento científico, um conhecimento metodológico, um conhecimento histórico, né, a gente tem vários filósofos falando de diferentes assuntos. Então, vários filósofos do que a gente conhece, os famosos, né, também já estavam tentando entender como é que era um dos focos de estudo deles, né, estudar essa relação entre corpo e comportamento. E aí a gente tem duas correntes, a corrente cardiocentrista e a corrente encefalocentrista. A corrente cardiocentrista vai falar que o coração é o centro de comando do nosso comportamento, e a encefalocentrista, que o cérebro seria o centro. Então, o que seria, né? Então, o cardiocentrismo tinha um dos filósofos que a gente conhece, né, já ouviu falar pelo menos, é o Aristóteles. Ele, junto com outros filósofos da época, acreditavam que o coração seria o órgão do pensamento, das percepções, do sentimento. E que o cérebro tinha uma função de manutenção da temperatura do corpo, né? Eu tenho uma ideia, né, que provavelmente se pensa em temperatura corporal, porque quando a gente tem estados febris e tudo mais, é na cabeça que a gente consegue sentir melhor essa febre, né, onde fica evidente ali que a gente está com aumento de temperatura ou não. A reação fica mais destacada na cabeça. Então, essa hipótese de que o cérebro seria quem mantém a temperatura corporal teria um sentido aí, que não necessariamente está errado, né? Mas teria um sentido sendo tendo a única função como manutenção da temperatura corporal. E aí, enquanto isso, acreditavam que o coração era a sede do sentimento, do pensamento. E essa hipótese também eu acho que tem uma relação porque o coração é o que reage às nossas emoções, né? Quando eu penso em alguma coisa que me deixa assustado, né? Ou quando eu vejo alguém que eu gosto muito ou alguém que eu odeio, eu reajo a isso, né? Meu coração dispara, meu coração palpita. Então, isso faz com que eu correlacione diretamente o coração com o sentimento, né? Com percepção, com todas essas reações que a gente teria. E aí eu sempre brinco que por isso que a gente acaba tendo o coração como a representação do amor, né? A representação do Dia dos Namorados, a gente ganha corações de chocolate, né? E não cérebros de chocolate, né? Porque é parte dessa corrente cardiocentrista que fala que o sentimento está localizado no coração. E é algo que a gente perpetua até hoje, né? A gente associa muito o coração aos nossos sentimentos e emoções. Mas a gente tinha outros filósofos que já falavam que não necessariamente acreditavam nessa hipótese, que eram os encefalocentristas, que falavam que não, que o coração não tinha essa função, né, de controlar sentimento, emoções, pensamento,
e quem cuidaria disso seria o cérebro, né? Então, responsável pelos processos intelectuais, pelo pensamento, pelas emoções. E aí a gente tem um desses filósofos, né, o Camões de Crotona, e o Hipócrates. O Hipócrates é muito bem famoso também, ele é considerado o pai da medicina. E aí ele falou lá em 400 mais ou menos, 450 antes de Cristo, ele disse essa frase: deveria ser sabido que ele é a fonte do nosso prazer, alegria, riso e diversão, assim como o nosso pesar, dor, ansiedade e alegrias, e nenhum outro que não o cérebro. É especificamente o órgão que nos habilita a pensar, ver e ouvir, a distinguir o feio do belo, o mal do bom, o prazer do desprazer. É o cérebro também que é a sede da loucura e do delírio, dos medos e sustos que nos tomam muitas vezes à noite, mas às vezes também de dia. É onde jaz a causa da insônia e do sonambulismo, dos pensamentos que não ocorrerão, deveres esquecidos e excentricidades. Então, Hipócrates falou isso há 400 anos antes de Cristo, ou seja, há 2.400 anos, e ele está super atual, né? Trazendo então um olhar bem o que se fala hoje sobre a neurociência, de que a função do cérebro é ter o controle das nossas emoções e dos nossos comportamentos e ações. Seguindo aí, a gente chega na era de Cristo, né? Então, a gente tem essa ideia de que o cérebro seria o local onde, né, se a corrente encefalocentrista toma frente, né, as pessoas começam a perceber que é efetivamente ali o cérebro onde estariam a sede mesmo dos nossos pensamentos e emoções, e a tentativa de explicar isso vem com a ideia da teoria dos espíritos animais, que na verdade o cérebro seria o local onde os espíritos se alocavam para dar capacidade ao homem de ter inteligência. E durante muitos séculos acreditava que os ventrículos, né, vocês viram na aula com a Sheila na outra semana, que seriam o espaço por onde transita o líquido, na parte bem interna do cérebro, seria ali onde o espírito se alocaria e dava então a capacidade de ação para o corpo, né? Então aqui a gente também tem um desenho do Leonardo da Vinci que vai mostrar, né, o Leonardo da Vinci multitarefa, né? Então ele estuda diversas coisas e uma das coisas que ele estudava era o corpo humano. E quando ele vem estudar o corpo humano, quando ele vai ver o cérebro, né, ele faz essas análises do cérebro, dando bastante destaque para os ventrículos, né, tanto os ventrículos laterais, né, ele percebe que os ventrículos laterais e o ventrículo médio, né, e o quarto ventrículo são diferentes, né, aqui dá para ver que ele faz aqui os laterais, o terceiro e o quarto ventrículo, né, aqui na visão lateral, né. Então, ele faz uma diferenciação dos ventrículos e ele traz até uma hipótese de que as sensações se originavam no ventrículo médio, porque afinal era ali que a gente tinha os nervos cranianos, né? Então, ele percebia que o ventrículo médio, que é o terceiro ventrículo, ele estaria bem ali localizado na região do tronco, né, da base, e ali onde se associava, né, do tronco cerebral, onde vinha todos os nervos, né, do corpo inteiro. Então ele percebeu, né, analisando o corpo humano dessa forma. E aí uma coisa que é importante nesse desenho é que, para ficar bem claro como eles só destacavam os ventrículos, é que, tá vendo que aqui ele não faz nenhuma das circunvoluções, nem dos sulcos, né? Não faz aquelas ondinhas que a gente hoje, toda vez que desenha um cérebro, pensa em todas aquelas ondinhas, né? E aqui ele faz um crânio, um cérebro, né, liso, um encéfalo liso, né, sem ter as circunvoluções. Então isso mostra como não era muito importante entender as outras estruturas do cérebro, né? O foco era mais nos ventrículos.
A ideia aqui, né, eu sempre imagino que é porque naquela época não tinha muito como conservar o cérebro, né? Ele não era muito conservável depois que a pessoa morria. E também não era muito bem aceito, né, no século XV aí, onde já tinha uma dominação da igreja, fazer secção de cadáver. E aí então isso tinha que ser feito fora de um contexto muito controlado e sem condições de melhor conservação do órgão, né? E talvez demorasse muito tempo. E talvez o cérebro ficasse meio amorfo, né? Ele perderia toda a água que ele tem bastante base de água, e aí ele ficaria uma coisa que não daria muito para conseguir fazer uma diferenciação das regiões. Só as coisas mais explícitas ficariam destacadas, né? Então ele destaca aqui, né? Dá para ver vindo de baixo, aqui ele está talvez destacando o cerebelo, né? E o tronco de alguma forma, mas ele não consegue destacar a parte do córtex, não fica muito evidente, né? Então essa talvez seja aí mais ou menos o porquê que é o destaque está no ventrículo, porque a única coisa que dava para entender ali é que tinha um buraco e talvez esse buraco estava vazio. Então, porque afinal os corpos, né, o cérebro ali morto já tinha perdido toda a água. Então não necessariamente se sabia que ali era para transitar o líquido que conservaria e que daria o alimento, vamos dizer assim, para o cérebro, né? Criou-se então a hipótese de que esse buraco, quando a pessoa estivesse viva, era o local onde o espírito ficaria, né? E depois que morre, o espírito vai embora e ele fica vazio. E era uma teoria também muito bem aceita pela igreja, né? Então tinha o Santo Agostinho, por exemplo, que era um filósofo bem associado com a Igreja Católica. Ele também falava sobre a importância dos ventrículos. Até tem umas histórias de que tinha uma correlação entre os 4 ventrículos, né? Mas os laterais seriam um só, fazendo uma correlação dele com a Santíssima Trindade, alguma coisa assim. Então isso tudo se destaca. Outra coisa que a gente traz aqui a título de curiosidade é essa peça aqui, né, que é um pedaço, um detalhe lá da Capela Sistina, no Vaticano, que é a criação de Adão. E aí dá para perceber aqui que o Deus, ao criar o Adão, ele está dentro de um local cheio de anjos aí, né? E esse local tem exatamente o desenho de um cérebro. Né? Então a gente pode ver até aqui nesse estudo que foi feito que ela tem exatamente o contorno de como seria um cérebro. A ideia aqui, né, talvez, tem quem diga que era uma forma de criticar a igreja, dizendo que o cérebro, o Deus não existiria e o cérebro que criaria o Adão, mas eu acho que tem muito mais relação com essa teoria de que é no cérebro que fica o espírito. Né? Então é no cérebro que o espírito divino acontece e dá a possibilidade de vida para o Adão, né? Então é ali que estaria o espírito divino, né? E aí Deus. Então faz muito mais sentido essa ideia. E aí se faz toda uma análise em cima disso. Seguindo aqui a história, a gente tem o Descartes, René Descartes, né, que é aquele autor que fala penso, logo existo, que ele então faz alguns estudos aí para poder falar sobre o funcionamento do cérebro como um todo, o cérebro do animal, o cérebro humano. Então ele estava curioso também nesse aspecto. E aí ele postula a ideia da diferenciação entre o corpo e a alma, né? Que o corpo seria uma carapaça autônoma e a alma seria imaterial e ela estaria ligada, conectada com o corpo pela glândula pineal para poder então possibilitar o controle do corpo.
Então, fazendo uma diferenciação de que tudo que acontece no corpo não tem a ver com a alma e tudo que acontece com a alma não tem a ver com o corpo. Então, fazendo essa diferenciação entre corpo e alma e dando importância para a glândula pineal, né, que é uma glândula que, eu não sei se chegaram a falar disso na aula da Sheila, fica localizada bem no meio do cérebro, bem protegidinha ali, então ela parecia ser uma coisa bem importante, porque ela tem toda uma proteção e está bem centralizada e não é duplificada, né? Tudo no cérebro tem os dois lados e ela é centralizada e única. Isso dá a hipótese para o Descartes que ela teria uma grande importância. E aí ele supõe, então, que a importância seria ao local de conexão entre a alma e o corpo, para a garantia de que a alma conseguisse controlar o corpo. E aí, no século XVIII, XIX, começam a ser feitos alguns estudos. A ciência começa a tomar forma e alguns estudos entendendo, né, tendo recursos de microscópio, recursos de conservação do material biológico, né, tendo então a liberação de fazer esse estudo de uma forma mais cuidadosa, com o tempo. E aí, nessa possibilidade de conseguir conservar o órgão e conseguir compreender melhor, se faz vários estudos para tentar entender as estruturas anatômicas, né, e tentar correlacionar com os comportamentos e tudo mais. Né? Aqui, nesse momento, né, no século XVIII e o século XIX, a gente tem desde descobertas microscópicas, né, descobrindo lá o neurônio, a sinapse, como o neurônio é feito, a bainha de mielina, né, o núcleo, os axônios e a sinapse, que seria o espaço entre um neurônio e outro, e depois se descobre que existem reações elétricas e químicas ali naquele espaço, até coisas mais macros, né? Não tão microscópicas, mas a coisas visíveis, como, por exemplo, entender que o cérebro é formado por dois hemisférios, que são parecidos entre um e outro, que são separados, mas que são ligados, por exemplo, no corpo caloso, né? Que está aqui nessa foto. Então, você descobre o corpo caloso, percebe-se que ele é feito por feixes nervosos, né? Ali não tem neurônio, é só axônios que estão conectando um lado e outro, e conectando então também o tronco. Se percebe ali como é que o tronco funciona em todas aquelas regiões. Então, todas aquelas questões que vocês viram com a Sheila na aula de anatomia, né, de neuroanatomia, que vai falar sobre os hemisférios, os lobos, e tentativa de achar correlação entre um hemisfério, um lobo e algum comportamento, né? E não necessariamente tudo, mas grande parte daquela, pelo menos dos aspectos mais gerais dessa história, foram descobertos nessa transição, nesse caminho do século XVIII para o século XIX. Aí é um marco, né? A ciência vem e consegue ter uma marca bem importante na construção da neurociência, né? Uma das segundas marcas, vamos dizer assim, né? Porque eles tiram essa ideia de que teria um espírito dominando o corpo, né? Então, quando ele explica como o órgão funciona e que o órgão é alimentado, que o órgão se nutre quimicamente, eletricamente, se nutre por nutrientes vindos pelo líquor, que tem uma filtragem do sangue, mas ele consegue ele consegue se gerir ali, né? E aí vai se entendendo um pouco mais, né? Como que esse órgão funciona e que ele tem uma estrutura. Você percebe que ele tem uma estrutura que dá base e justifica, que ela correlaciona essas diferentes regiões. Né? Então não fica muito mais, não faz mais sentido pensar que esse órgão com alto nível de complexidade seria só um espaço para poder alocar o espírito, né? Já não faz mais sentido os ventrículos serem um local onde o espírito mora, né? O sentido fica esvaziado quando eu percebo que tem um hemisfério, outro hemisfério, um corpo caloso, os feixes um feixe nervoso,
tronco, cerebelo e todas aquelas regiões que vocês viram com a Sheila, que agora eu não vou lembrar os nomes. Então, tem uma mudança de postura aí. E isso vai... Só que é interessante a gente perceber que essa ideia de que o espírito estaria ali dominando os nossos nervos, né, o nosso sistema nervoso, vamos dizer assim, ela vai até o século XVIII. Então, desde o homem pré-histórico lá, que achava que tinha um espírito mau e ele tinha que tirar o espírito mau, até o século XVIII, a gente tem... Então, é isso. Passaram-se muitos anos e os homens achando ainda que a gente era dominado por espírito. Então a ciência começa a tomar seu papel de dar respostas de como o corpo humano funciona, né? E desmistificando essas ideias mais mitológicas, vamos dizer assim. E aí a gente tem enquanto eu estava lá, né, como eu falei na aula, não sei, não lembro agora se foi nessa turma que eu dei aula, mas acho que sim, sobre histórico, que eu falei que tem aquele povo lá do laboratório, né, que tenta entender como que o órgão funciona, né, desde do neurônio, desde, né, da célula micro e vai vendo toda a neurociência, né, então esses achados, essas descobertas do que o pessoal do laboratório faz, estão aqui no século XVIII e XIX. Enquanto isso, no século XIX também, tem pessoas que estão tentando entender, ok, ele é formado por neurônios, tem corrente, tem reações químicas, tem reações elétricas, mas como que isso funciona, né? Como é que isso se dá na prática? Então, vamos ter duas correntes de novo dizendo como isso se dá na prática. Vamos ter os localizacionistas e os interacionistas. Então, os localizacionistas, antes de eu falar dos autores, né, os localizacionistas eram aqueles que achavam que tinham regiões específicas que dominavam cada comportamento nosso. E os interacionistas já defendiam que não, o cérebro era um órgão só e ele como um todo conseguia funcionar ao mesmo tempo, dando a possibilidade para qualquer comportamento. Então, o cérebro inteiro possibilita com que eu fale agora com vocês. O cérebro inteiro possibilita com que vocês escutem, entendam e façam análise do que eu estou explicando. Então, é o tempo todo o cérebro como um todo reagindo e respondendo integralmente. Então, a gente tinha dois autores, né, em 1824, né, na década de 1820, a gente tinha dois autores que eram os principais defensores dessas correntes. A gente tinha o Florence, que era um francês, que defendia que o funcionamento cerebral era holístico e integrado. Então, ele é o principal autor que defende aí a corrente interacionista. E a gente tinha o Gall, que era sueco, se eu não me engano, agora eu me esqueci. Ele já falava que ele era localizacionista e ele relacionava que tinham regiões específicas. O Gall, ele na verdade, além de ser localizacionista, ele cria uma própria teoria. E essa teoria dele é que o crânio, o cérebro teria então suas pequenas separações que definiam os nossos comportamentos. Então ele faz um mapinha ali, que é igual a esse que eu estou mostrando para vocês, que dizia então sobre 37 faculdades humanas que determinavam como a gente se comportava no mundo. Então isso era separadinho aqui dentro do nosso crânio inteiro, essas 37 faculdades. E aí, na verdade, ele entendeu o quê, né? O que eu entendo do que ele entendeu. Ele pegou a ideia de que se eu sou muito boa em alguma coisa, por exemplo, eu tenho muita força no braço. Quando eu sou muito forte no meu braço, eu fico com o músculo, fico com aquilo ressaltado, mostrando que eu tenho um potencial ali no meu órgão. Então, ele
é isso que eu entendi, né? Que ele entendia que se eu era muito boa em alguma dessas faculdades, que está separado aqui, então, por exemplo, aqui seria, esse lugar onde está o vermelhinho, seria a capacidade de matemática. Então, se eu fosse boa de matemática, essa região seria saltada, né? Porque ela seria forte e ela teria mais recursos, então ela seria maior. E uma pessoa que não fosse boa de matemática, como muitos de nós de humanas, ela teria essa parte fraca, menor. E aí, supondo essa história, ele acreditava que se a gente tinha regiões mais fortes e regiões mais fracas, elas seriam maiores ou menores. E aí, quando a gente põe a mão no crânio, aí isso é uma coisa que eu faço na aula, que eu peço para todo mundo pôr a mão no crânio, né? Põe a mão na cabeça e sente. Agora, ninguém vai pagar mico, pode fazer isso aqui. Quando você põe a mão no crânio, você percebe que tem ondulações no seu crânio, né? Que tem regiões que são mais saltadas, regiões que são mais elevadas. Então, ele acreditava que se eu tinha a minha região da matemática mais desenvolvida, quando eu passasse a mão no meu crânio, essa região estaria saltada. E se eu tivesse a matemática menos desenvolvida, essa região do meu crânio estaria afundada, né? Porque ela não teria se desenvolvido. Então, ele supõe que a superfície do crânio ajudava a gente a entender como o cérebro era dentro e quais eram as regiões que definiam o que eu era capaz ou não. Essa teoria que o Gall cria chama frenologia. Nem tá aqui, né, o nome, mas chama frenologia. A frenologia, então, seria essa ideia de que a gente teria regiões específicas e que elas eram, então, destacadas, né, comprovadamente pelo tato, pelas elevações, né, do crânio. E aí ele até fez essa máquina aqui, que é o aparelho de Gall, que faria essas medições ali da onde, o quão desenvolvida ou subdesenvolvida seria uma das regiões cerebrais. E aí ele fazia um tal de mapa frenológico. Esse mapa frenológico teria então a explicação de como que você funciona. E aí eu sempre brinco que na verdade eu li isso, né, mas a High Society, todas as pessoas queriam ter o seu mapa frenológico, assim como hoje em dia as pessoas fazem mapa astral, as pessoas queriam ter seus mapas frenológicos, e isso foi sensação do momento naquela época lá no século XIX. E aí a gente tem um autor bem importante que era o Paul Broca. Ele era um localizacionista, mas ele não concordava com Gall de que o crânio era aonde a gente encontraria a resposta de como o cérebro funciona. Ele acreditava que a resposta era propriamente o cérebro e o crânio não teria relação com isso. Então, o Paul Broca, ele era um neurologista já, né? Então, já estudioso do funcionamento cerebral e aí até atuando clinicamente. E aí, então, em 1861, ele acontece de receber a visita de um paciente que não dizia nenhuma outra palavra que não a palavra tan. Então, ele se comunicava com a palavra tan o tempo todo. Então, ele falava tan, 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 tan. Ele parecia estar falando alguma coisa, mas o único som que saía da boca dele era tan. Quando o Paul Broca se deparou com esse paciente, ele ficou totalmente intrigado, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo com ele. E aí ele teve que, na verdade, esperar o Tan morrer para poder entender o que estava acontecendo, porque era assim que funcionava naquela época, porque a gente não tinha nenhum aparelho que conseguia dizer o que estava acontecendo dentro do cérebro de uma pessoa. Quando ele, então, o paciente morre, né, ele encontra esse cérebro com este buraquinho aqui, né? Então, ele percebe que esta região aqui
estava inexistente. Tinha sumido um pedaço do cérebro dele, provavelmente por conta de alguma lesão ali, por um tumor ou um aneurisma, né? Alguma coisa que, com o passar dos anos, né, que nunca foi tratado, isso foi se dissolvendo, sei lá. Não sei dizer exatamente qual tipo de lesão que ele tinha, qual era o motivo dessa lesão que ele tinha. Mas se percebeu que essa lesão do lado esquerdo do cérebro, na região ali próximo do frontal, era uma lesão bem evidente, bem marcada, que talvez justificasse por que esse paciente só falava a palavra TAM. Então, ele foi atrás de outros pacientes que teriam sintomas parecidos para poder verificar se eles também teriam esse mesmo tipo de lesão. E aí percebeu-se que todos tinham lesões aí por diferentes causas, mas sempre nessa região e com sintomas bem parecidos. Não necessariamente falavam a palavra TAM, mas nenhum deles conseguia desenvolver uma linguagem e se expressar adequadamente. E a partir disso, o Paul Broca percebe que essa região tem a função de controle do comportamento de expressar a linguagem, né? Desenvolver a articulação da fala. E aí essa região foi conhecida como área de Broca e o sintoma da lesão nessa região foi chamada de afasia de Broca, que é um prejuízo na linguagem descoberta pelo Broca, que está relacionada com a capacidade de expressão da fala. Vocês vão ver isso na aula da Sheila, ela vai explicar isso melhor para vocês. Um pouco depois, vem um outro neurologista que percebe pacientes que têm dificuldade de compreender o que é dito para elas. E aí ele também espera essas pessoas falecerem para poder identificar e fazer um estudo anatômico daquele cérebro e entender por que se teria alguma explicação daquele comportamento. E aí ele descobre que essa região, que na verdade seria aqui, né? Aqui eles estão abrindo um pouquinho, mas esta região aqui estaria lesionada. E aí percebe-se que esta região seria a área responsável pela capacidade compreensiva da linguagem. Então, pessoas que teriam lesão na área no lado esquerdo, no hemisfério esquerdo do cérebro, tivessem lesão nessa região, tinham dificuldade de compreender o que era dito a elas. Então, a gente tem aí a afasia de compreensão, que é chamada também de afasia de Wernicke, e essa região fica conhecida como área de Wernicke. Essas duas descobertas do Paul Broca, que também é chamado de pai da neuropsicologia, ou da neurociências no caso, e do Wernicke, foram bem importantes para uma nova forma de olhar o funcionamento cerebral, que já não é nem localizacionista, nem integracionista. É uma postura conexionista, porque ela fala que a gente tem que ter associação de pequenos centros cerebrais para poder, então, ter a função integral. Então, para eu ter uma linguagem que envolve me expressar e compreender, né, compreender o que me é dito e me expressar a partir disso, eu preciso da área de Broca e a área de Wernicke funcionando ao mesmo tempo para poder ter uma boa comunicação. Então, essa associação entre pequenos centros, que tem uma localização, a área de Broca é para expressão, tem uma localização, a área de Wernicke é para compreensão, mas elas só possibilitam que eu tenha uma boa linguagem se elas funcionarem juntos. E a gente tem uma correlação efetivamente entre elas, que possibilitam, então, com que eu consiga me comunicar integralmente. Então, vocês vão ver isso na aula da Sheila também, né? Essa conexão e como que funciona. E aí, então, a ideia é que as funções cognitivas, as capacidades comportamentais que o ser humano, né, específicas do ser humano, seriam associações ou conexões entre vários pequenos centros. E isso possibilita, então, uma nova forma de olhar
para o funcionamento cerebral, que seria essa postura conexionista, que é a postura onde a gente segue até hoje. A gente entende que tem regiões específicas para cada coisa, mas elas são todas interdependentes e relacionadas, né? E funcionam em rede, estão todas conectadas. Não é à toa que a gente faz uma associação do funcionamento da internet, do computador, da mídia, usa essa linguagem para poder falar sobre o funcionamento cerebral. E não é à toa que a gente talvez desenvolva a tecnologia partindo desse mesmo modelo, né? Então, porque é o modelo que a gente estudou, que as conexões são fundamentais para a construção de novos conhecimentos. E aí, então, a gente inicia o século XX, e aí com o início do século XX a gente tem mais tecnologia que possibilita, então, a entender um pouco melhor sobre o funcionamento ou áreas, diferenciações do cérebro. Então, um dos autores principais aí que tem bastante importância é o Brodmann, que em 1909 ele faz obsessivamente um estudo anátomo-morfológico de todas as regiões do cérebro, trazendo então uma diferenciação dos neurônios de cada uma dessas regiões. Então ele pega aqui essa região aqui 10 e percebe que o neurônio que está aqui todo esse conjuntinho de neurônios seria uma coisa, e aí quando vem aqui, migra para o 9, o neurônio já é um pouquinho diferente. E aqui é um pouco diferente, aqui é um pouco diferente. Então, ele faz uma diferenciação de diferentes regiões. Quando você olha o cérebro como um todo, o encéfalo como um todo, ele parece tudo uma coisa só. E ele, então, percebeu que, apesar de dele ser uma coisa só por fora, e todo ele ser formado por neurônios ou células glia, os neurônios que compõem a cada região se diferenciam. Então, essa diferenciação, ele fez um estudo milimetricamente aí, controlado, fazendo uma diferenciação, por isso que eu falo que ele era meio obsessivo, porque ele via as características desse pedacinho, até que ele vê que quando muda para esse pedacinho já seria outra configuração. E aí, então, ele faz essa construção que seria um mapa citoarquitetônico do encéfalo. E esse mapa, ele tem uma grande importância para os estudos da neurociências que viriam logo em seguida, né? Tanto que até hoje, os neurocirurgiões, quando vão fazer alguma intervenção, ele fala, a intervenção vai ser feita na região 39 de Brodmann, que é a região que Brodmann descobriu como um local específico, e aí é um mapa que ajuda a localizar exatamente onde vai ser a intervenção cirúrgica, por exemplo. Aqui a gente pode ver que o amarelinho aqui é a área de Broca. Então, a área de Broca está aqui. Acho que vocês devem ter visto com a Sheila, né, na aula. E tem a área de Wernicke aqui também. Cadê? Wernicke, é essa aqui, ó. Aqui é o 22. Então, só para dar um destaque para esses que a gente falou na aula, né? Mas aqui também tem a diferenciação de vários outros, né? O motor, o visotemporal, visoparietal e tudo mais. Enfim. E aí outro autor importante aí no início do século XX é o Penfield, que foi um autor que também fez um estudo um pouco controlado, aí não tão milimétrico quanto o Brodmann, mas ele pegou essa região aqui, ó, deixa eu voltar aqui no Brodmann, essa região aqui, ó, que é a 4, que é a motora, e a 3, 1, 2, aqui tá tudo junto, que é a sensitiva, né, que é a somatosensorial, que eu não sei se vocês viram com a Sheila, né, aqui a gente tá falando quando pega do motor, a gente tá falando do frontal, né, que a gente tem o frontal, que é o rosa, e o pré-frontal, que é esse branquinho, e aqui é a parte parietal, né? O parietal estaria relacionado às sensações e o frontal aqui, né, não o pré-frontal, mas a região posterior do frontal, a área motora. Então, tá vendo que eles funcionam aqui como se fosse uma tiara, né? Estaria bem aqui em cima da nossa orelha.
Então tem como se fosse uma tiara, e eles estão correlatos aqui, ó, um do ladinho do outro, tendo o sulco central aqui separando eles. E aí o Penfield, ele foi estimulando cada um desses pedaços aqui dessa tiara e tentando entender, já que aqui é a área sensitiva do corpo, né, a região onde eu sinto o meu corpo, né, as sensações corpóreas, ele foi estimulando com corrente elétrica e vendo que região controla qual parte. E aí ele fez esse mapa, que ele percebeu que a gente tem na tiara, né, que vendo de frente, a gente tem aqui a boca, a língua, estaria localizada aqui, bem acima da orelha, a testa, e aí tem uma região bem grande aqui, ó, tá vendo? Tudo isso é a mão, quase no topo da cabeça. E aqui em cima a gente tem o corpo, né, o braço, o corpo, e aí aqui vindo pequenininho a perna e o pé, né, aqui entrando no sulco, no sulco não, né, mas a diferenciação do hemisfério, né, quando o hemisfério finaliza encostando ali no corpo caloso. Então, isso de um lado, controlando um lado, e do outro, controlando o outro lado, né? Sempre controle contralateral. Então, ele percebeu que as áreas onde a gente tem maior sensibilidade, também maior controle motor, então ele estava fazendo análise tanto da região, voltando aqui, né? Tanto da região motora quanto da região sensitiva, ele foi vendo que a gente tem maior controle motor da língua, da boca e das mãos, dos dedos, do que da testa ou da coxa, né? E aí ele faz é feito esse homúnculo aqui, que é um pequeno homenzinho de Penfield, que destaca quais são as áreas que a gente tem maior especialização aí, né? Então as nossas mãos são bem grandes, a boca é bem grande, destacando então que a gente tem maior controle motor e também maior controle sensitivo nas mãos e na boca e na língua, né? Não é à toa que a gente fala, porque a gente tem bastante controle motor na fala, e por isso que a língua, e até para comer, né? Então a nossa língua ela é bem especializada aí no controle do movimento. E aí a cabeça bem pequena, o tronco, a perna bem menor, né? Aqui os braços menorzinhos, que não necessariamente a gente tem grandes habilidades corporais, sensitivas e motoras nessas regiões. É claro que elas podem ser melhores desenvolvidas, mas naturalmente a gente teria esse padrão de sensibilidade e controle motor. E aí a gente está ainda no início do século XX, né? E a gente tem, ao mesmo tempo que no laboratório estavam lá, né, os neurologistas, os cientistas estavam tentando entender como que esse órgão funciona, a gente tem psicólogos também tentando entender qual é o papel desse conhecimento na história da vida deles, né? A psicologia se forma aí no final do século XIX, também, né, nessa época, no final do século XIX, início do século XX, a ciência da psicologia vai se desenvolvendo, com o Wundt tentando criar formas de mensurar o funcionamento e tudo mais. E aí a psicologia começa a usar, ou se apropriar, ou conhecer um pouco mais sobre esses conhecimentos que a neurologia está desenvolvendo. E aí, em 1913, foi a primeira vez que alguém usou, né, esse Sir William Osler, foi o primeiro psicólogo a cunhar o termo neuropsicologia, tentando então já fazer um pouco dessa associação entre os conhecimentos que a neurologia estava desenvolvendo e o conhecimento que a psicologia estava desenvolvendo, falando que poderia ter uma correlação importante entre essas duas ciências. E aí, isso é um estopim para começar a discussão, que já estava começando, mas agora com um nome do que isso seria, entre a relação entre mente e cérebro, né, entre comportamento, aspectos psicológicos e emocionais e o funcionamento do cérebro.
e isso vai aparecendo em várias escolas, né? A gente tem até o Freud, que ele era um neurologista e resolve estudar um pouco mais sobre isso, e aí ele até abandona a neurologia para poder adentrar na psicologia e criar até a sua própria teoria. Então ele tem aí uma participação nesse processo, assim como vários outros autores desta época. E a gente tem também, né, já um pouco depois disso, a gente tem a Revolução Russa, na década de 20, na Rússia, que tem um grupo de intelectuais que começam a pensar numa nova forma de fazer psicologia, fundamentada no materialismo dialético, e tem um papel importante na construção na formação da neuropsicologia, que é o Luria, o Vygotsky e o Leontiev, que são os principais autores dessa corrente da escola russa, e eles dão base de sustentação, principalmente o Luria, para poder falar sobre neuropsicologia. Isso vai ser tema da aula que vem, então eu nem vou entrar muito, apesar de fazer parte da história, mas eu nem vou entrar muito nesse aspecto, porque a gente vai tocar nisso na semana que vem. Então, na década de 50, a gente tem, na verdade, lá no começo do século, na Primeira Guerra Mundial, a gente tem a psicologia não sendo tão fundamental, mas ao fim da guerra, né, e pós-guerra, se percebe a importância de tentar entender como as pessoas funcionam melhor, né, uma busca de poder desenvolver um melhor potencial. E aí, quando se chega na década de 40, aí, no início da Segunda Guerra Mundial, já faz uso da psicologia como uma forma de conseguir entender melhor como o ser humano funciona. Então, são desenvolvidas várias ferramentas psicométricas e testes psicológicos para poder fazer melhor aproveitamento da qualidade das pessoas durante a guerra e também no pós-guerra, das pessoas que teriam lesões cerebrais e passavam a ter disfunções, né? E uma busca de tentar restabelecer essas pessoas lesionadas. A gente começa a fazer bastante estudo, né, em reabilitação e tentar entender o que era essa lesão e por que a pessoa passava a se comportar diferente depois da lesão. A gente tem nesse momento, né, de guerra, a possibilidade de entrar em contato com diferentes tipos de lesões. Até então não, até o início do século, o final do século XX, na década de 80, 90, que a gente começa a ter um pouco mais de recurso tecnológico para poder entender o cérebro no funcionamento normal. Até então, a gente só entendia como o cérebro funciona no momento que ele falhava. Então, a partir do momento que eu parava de conseguir falar as palavras e só falava a palavra tã, que alguém falava assim, peraí, talvez tenha alguma coisa aí relacionada que ajuda ao controle da linguagem. E aí se percebe que tem uma região que controla a linguagem, a partir do momento que isso para de funcionar. Eu sempre brinco que a gente não entende nada de mecânica até que o nosso carro quebra. Depois que o carro quebra, o mecânico explica tantas vezes pra gente que aquilo que tá dando é por causa da rebimboca da parafuseta, que a gente fica especialista em rebimboca da parafuseta. Não necessariamente quer dizer que a gente sabe sobre o carro, como o carro funciona como um todo. A gente sabe daquela região que falhou e fez com que a gente não conseguisse dirigir nosso carro. Mesma coisa. Né, aqui alguma coisa falhou, fez com que eu não conseguisse me comportar mais de determinada forma, e aí eu consigo entender um pouco mais sobre aquela região que falhou, mas não necessariamente quer dizer que eu entendo como o cérebro funciona como um todo. E aí, na década de 60, né, muito fruto do resultado desses estudos todos que foram feitos durante a guerra, pensando em reabilitação, pensando em entendimento, já com muitas tecnologias, né? A gente tem até um filme que retrata, que agora eu não vou lembrar o nome do filme, que fala sobre como o computador surge durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, muitas tecnologias foram desenvolvidas durante a Segunda Guerra ou pós-Segunda Guerra, que possibilitaram, então, um maior aprofundamento de todas as ciências, e aí, então, as ciências da psicologia e da neurologia também se beneficiaram disso, trazendo, então, muitos estudos e muitos resultados para esse conhecimento da neuropsicologia,
E aí temos em 67 o primeiro encontro internacional da Sociedade de Neuropsicologia. Né? Então, se faz um grupo de estudiosos nesse conhecimento e se constrói ali faz uma reunião anual para poder dividir esses estudos e tentar entender melhor ainda como que essa relação cérebro e comportamento se constrói. Né? Então, o objetivo da sociedade era o estudo da compreensão das implicações clínicas resultantes da relação entre doença cerebral e comportamento. Tá vendo que aqui que a ideia era falar da doença cerebral, a partir do momento que o cérebro falhava e como que isso implicava clinicamente no comportamento de uma pessoa. Então, o foco sempre foi no momento que falhava. E aí, em 79, então 1979, ou seja, também não faz tanto tempo, que a neuropsicologia se constitui aí como uma ciência, uma área de especialidade nos Estados Unidos. Então, a gente sempre fala, a neuropsicologia é uma ciência muito nova, ela tem aí 40 anos e ela ainda está se construindo. Aqui o Luria. Né? O Luria eu comentei do Luria lá na década de 20, na Revolução Russa, e ele se consolida, né, trazendo então um peso importante sobre a construção da neuropsicologia na década de 70. Então ele foi construindo todo esse conhecimento desde lá quando ele era bem jovem, na década de 20, até ele ter isso muito bem estruturado. Então ele faz aí a construção do funcionamento sistemático do cérebro. Então ele tenta entender como é que o cérebro se organiza no funcionamento. Então ainda partindo daquela perspectiva conexionista, mas ele já pensa um pouco mais como se organiza essas conexões. E aí ele divide em 3 áreas distintas que atuam conjuntamente, hierarquicamente combinada, em sistemas funcionais complexos, tentando ver que tem funções que seriam superiores e eles não têm uma estrutura única e variável. Então, é o que a gente chama das 3 unidades funcionais do Luria, que é o que a gente vai falar na aula que vem também, né? A gente vai falar um pouco do histórico e a nossa base aí de construção dos 3 unidades funcionais. Que, então, essa acaba sendo uma das principais bases de sustentação para o raciocínio da neuropsicologia. Então, a neuropsicologia foi se moldando enquanto que o Luria foi desenvolvendo essa teoria que foi dando base para toda essa construção aí. E aí a gente chega no final do século XX, que tem tecnologia, né? A gente teve no final do século XX, por exemplo, na década de 90, um investimento muito grande nos Estados Unidos, né? O governo investiu, né? O Bush pai, ele dá subsídios para pesquisa em neurociências. Então, ele foi intitulado A Década do Cérebro. E nesse momento foram desenvolvidas tecnologias para permitir que a gente entendesse melhor como o cérebro é. E aí a gente consegue fazer comparações entre um cérebro normal e um cérebro com lesão. A gente consegue ver o cérebro funcionando. A gente consegue ver um cérebro, a gente não precisa mais esperar ninguém morrer para ver como é que é a lesão e rapidamente já se descobre como é que é a lesão de uma pessoa. E além de falar de lesão, a partir do momento que eu consigo entender como o cérebro funciona na sua normalidade, eu já não preciso eu não tenho mais que depender de um momento que ele falha. Eu já consigo ter acesso ao objeto de estudo e estudá-lo no seu funcionamento normal. E isso faz um grande avanço, essa tecnologia possibilita um grande avanço para as neurociências que a gente está colhendo os frutos hoje em dia, e não só colhendo, mas também plantando, né? Porque ainda tem muita coisa para entender aí de como esse negócio funciona. Mas muito do que a gente estuda hoje é de como as funções cognitivas funcionam ou como as reações neuropsiquiátricas ou até medicamentosas foram muito fruto dessa época onde a tecnologia possibilitou que a gente entendesse
do funcionamento normal e um funcionamento comprometido e fizesse essa correlação a ponto de conseguir tratar e entender, não só tratar, mas também entender como funciona e até potencializar isso. Na década de 90 também a gente tem um neurologista muito importante que a gente sempre comenta aqui, que é o Antônio Damasio, que ele vai falar um pouco sobre a questão da emoção. Ele resgata lá o que o Hipócrates disse lá na Grécia Antiga, que a emoção e o sentimento também estão interrelacionados com o funcionamento cerebral. E ele tenta discutir e debater com a teoria que o Descartes constrói, de que o corpo é uma coisa e a mente é outra, né? E não necessariamente isso caiu por terra nos estudos, porque as pessoas estavam entendendo o cérebro. Desculpem, tive que fazer uma pausinha, mas as pessoas estavam entendendo o cérebro, mas não necessariamente correlacionando ela com a alma, ou o sentimento, ou as questões psicológicas, né? Propriamente ditas. Então ele vai falar, e nesse livro, O Erro de Descartes, de 94, o Damasio vai falar sobre a importância da emoção e sentimento. Então ele até fala, eles servem de guias internos e ajudam-nos a comunicar aos outros sinais que também os podem guiar. Não são intangíveis ou nem ilusórios, são mais precisamente tão cognitivo como qualquer outra percepção. E para defender essa hipótese, ele traz o caso do Phineas Gage. O Phineas Gage era um rapaz que trabalhava, responsável, e ele trabalhava na construção de uma ferrovia lá no século XIX, e acontece um acidente com o Phineas Gage. Uma barra de ferro ultrapassa o crânio dele no momento que ele está fazendo um procedimento lá com pólvora e com essa barra de ferro, e a barra de ferro estoura contra ele, entrando dentro do crânio dele. E aí acontece isso com ele. Essa barra de ferro transpassa aqui a cabeça dele, né, lesionando o olho dele e fazendo com que ele tenha uma perca de massa encefálica, né, porque a hora que essa barra de ferro explode, ultrapassa aqui, um pedaço do cérebro dele sai junto. Ele voa longe e tudo mais. E aí, quando socorrem o Phineas Gage, ele, depois de um tempo, ele fica acordado. E ele consegue responder perguntas e ele tá ali consciente. Fazem o procedimento, retiram a barra de ferro, né? Tentam restaurar ali, colocar um olho de vidro, porque ele perde realmente o olho dele. E aí eu sempre brinco que provavelmente as pessoas deveriam falar assim, só que ele fica bem, né? Ele fazem tudo e ele fica bem, anda, fala, entende as perguntas, consegue se comunicar, tem memória, né? Lembra de quem ele é, lembra de onde ele está. E aí o que eu brinco é que às vezes alguém devia estar falando assim, tá vendo? As pessoas ficam falando que o cérebro é importante, esse tal do cérebro é importante para as coisas, essa pessoa aqui, ó, perdeu metade do cérebro, perdeu um pedaço do cérebro e tá aí andando e falando de boa. Só que acontece que quando o Phineas Gage volta para o convívio social, percebem que ele tá diferente. Ele tem uma mudança no comportamento, ele começa a ficar uma pessoa antissocial, irresponsável, mexendo com as raparigas na rua e chegando atrasado no trabalho, sendo que não era o padrão de comportamento dele. A irmã dele chega a falar, Gage não é mais Gage. Tipo, esse não é mais o meu irmão, ele não tem mais a mesma personalidade e mesmo comportamento. Então, o Damasio usa esse caso para defender que a personalidade, a definição de quem eu sou, também está dentro do crânio e também faz parte do nosso... também uma reação cognitiva, se a gente for dizer, né, cerebral. E então é o que ele fala ali naquela frase anterior, né? Não são nem tangíveis nem ilusórios, são mais precisamente tão cognitivos como qualquer outra percepção e qualquer outra reação cerebral. Então esse é um caso bem importante para a neuropsicologia, o caso do Phineas Gage, porque ele fala um pouco sobre como o nosso comportamento e até o nosso comportamento social e a nossa personalidade também
é desenvolvido e é fruto do órgão cérebro, né? E não uma alma. Então, não tendo uma diferenciação entre corpo e alma. O corpo é o cérebro é do corpo e o cérebro é onde define quem eu sou. Então tá tudo interligado, né? E por isso que o livro dele chama O Erro de Descartes, querendo dizer que não dá para pensar nessa dicotomia entre cérebro e mente, ou corpo e alma. E aí, no Brasil, né, para finalizar, a gente vai falar de como essa neuropsicologia chega no Brasil. Chega aos pouquinhos, né? Vai chegando aos pouquinhos, né? Assim como fora, na década de 40, começam a vir alguns profissionais que viajam para fora e trazem um pouco desse conhecimento. E na década de 50, 60, o uso de estudos com remédios são feitos aqui no Brasil, pensando em quadros orgânicos e quadros emocionais, pensando em diferenciar isso, pensando, por exemplo, em casos de pacientes epiléticos que tinham muito estudo sobre isso, ainda tem, né? E dois principais neurologistas que trouxeram, que deram contribuição para a neuropsicologia no Brasil, eram um psiquiatra infantil, o Stanisław Kinski, que falava sobre dificuldade de aprendizagem e trouxe esse conhecimento da neuropsicologia para o Brasil, tendo auxílio de psicólogos para fazer avaliação psicológica em criança, e o Antônio Lefebvre, que era um neurologista infantil, e a esposa dele, que era a Beatriz Lefebvre, que era uma psicóloga, então que juntos foram pioneiros no planejamento do que seria uma avaliação neuropsicológica, tentando então avaliar e entender as dificuldades cognitivas que as crianças tinham. Então, a Beatriz Lefebvre é considerada a mãe da neuropsicologia brasileira. Ela faleceu já, mas ela tem um peso bem importante aí para a construção desse conhecimento e até o ensino de muitas pessoas. Também temos grupos de estudos, né? Então, lá no HC, no Hospital da USP, né, a gente tem o serviço de neuropsicologia, que vai sendo estruturado, né, com a direção da Beatriz Lefebvre, e tem várias personagens aí, né? Em uma delas que a gente cita aqui é a Cândida Camargo, que ela trabalhou durante muito tempo com pacientes epiléticos, fazendo avaliação, né, de pacientes que teriam epilepsia. E a Cris trabalhou com elas, eram contemporâneas lá no HC, fazendo então, aprendendo e desenvolvendo as técnicas da neuropsicologia. A Cândida Camargo é viva, ela já está bem velhinha, eu encontro ela às vezes, que o consultório dela é perto do meu, mas ela ainda atende, ela ainda está na ativa, tendo muito conhecimento e ensinou muita gente. A gente também foram a partir daí, né, a partir da década de 50, 60, começam a surgir os primeiros cursos de especializações, aprimoramentos, as pessoas vão se formando, né? Como eu disse, a Cris, né, aqui do curso, a coordenadora do curso, ela foi contemporânea ali da Beatriz Lefebvre, aprendeu com a Beatriz Lefebvre, foi contemporânea da Cândida, e ela começou a dar aula na PUC muito cedo, e ela trouxe isso tudo que ela aprendeu lá na UHC para a PUC, com a primeira matéria letiva na graduação, e depois de alguns anos trazendo esse curso de extensão aqui para ensinar um pouco de neuropsicologia. Em 1991, a gente tem a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, surgimento desse órgão, que tem o objetivo de divulgar pesquisas da neuropsicologia no Brasil. E aí, em 2004, foi quando, né, então também aí começa aos pouquinhos surgir na década de 40, mas isso se estabiliza na década de 60, a neuropsicologia, né, toma firmeza como dentro dos principais hospitais, o HC sendo o de maior destaque, mas entre outros. Mas só em 2004 que o Conselho Federal de Psicologia reconhece a neuropsicologia como uma especialidade da psicologia, né, e aí dando o título de especialista. E a gente vai colhendo frutos e construindo isso até hoje, né? Então, hoje aqui a gente está ainda
construindo essa história da neuropsicologia como um todo e também a neuropsicologia no Brasil. Bom, assim finaliza a nossa aula de histórico. Eu vou disponibilizar esse material, né? Eu disponibilizei, vocês já viram, lá no nosso grupo virtual. E lá eu vou me pôr disponível para responder dúvidas que vocês tenham durante a aula. Então, podem escrever lá no chat as dúvidas que vocês tiverem e eu vou tirando as dúvidas, certo? Muito bem, muito obrigada, tchau, tchau.